Eu preciso tecer uma crítica. Eu preciso tecer uma crítica muito importante. Isso aí, só um minutinho, doutor. Só para finalizar uma linha de pensamento, porque nós estamos na hora de acabar com duas coisas. Me perdoe, me dê a boca, que eu vou dizer, mas é um pensamento meu. Falam muito assim para mim. Para Robson, não fala, já tem gente aqui do lado, não fala, porque o senhor é servidor do Estado, o senhor está numa posição e tal. Mas se eu não falar, eu também vou infartar. Se eu não falar, eu vou infartar. Não estou atacando ninguém, não estou falando mal de ninguém, respeito todos e todos, mas a gente chega, eu olhar para uma sacerdotisa hoje e ver uma senhora de 79, de 80 anos chorando porque foi vítima de uma crueldade religiosa aqui no Nova Iguaçu, por bandidos, e saber que esse processo dela vai para o DECRAD, saber que vai para a justiça e vai dizer aquela música, tô nem aí, como outros e outros casos. Então, nós estamos vivendo uma vergonha. Nós estamos vivendo uma vergonha institucional. Se fazem vários movimentos. Mas eu quero saber o seguinte, para que esses movimentos? Qual a finalidade? Qual a resposta que nós vamos ter? Que temos que ter? Cadê? A gente não tem. Isso aqui não é uma fala, isso aqui é um discurso. É dizer que está na hora, Doté, eu já vou dar a palavra para o senhor, está na hora de a gente, no todo, é o campo do diálogo, mas sim, o campo do diálogo com ideias, com pensamento, de debate, respeitosamente, claro, mas está na hora da gente sentar e entender que a nossa situação é surreal, é cruel, a situação do povo de Santos é cruel, Hoje eu não sou o coordenador, estou como coordenador. Amanhã eu não posso ser. Isso é um órgão governamental que é um sistema político, o governador confiou o cargo à minha pessoa e aí eu estou executando. Mas se amanhã mudar tudo, não sai da Navi, mas sai até com o meu dever cumprido. Porque um órgão que existe há 2 anos, a Navi existe 2 anos, e nunca ninguém, eu especialmente, nunca tinha ouvido falar desse órgão. Então, é o momento que isso traz para a gente o seguinte, para onde a gente estamos seguindo, para onde a gente está encaminhando ao longo desses anos todos. Aí se fala em jogo político. Porque o procurador foi transferido, a gente acredita que foi sistema político. Beleza. Mas até então, até antes estava aqui. Qual foi uma denúncia feita, gerada? Qual foi um ato de ação condenatório? Não teve. E não vai ter. Não vai ter. Aí lá no Rio, na capital, em qualquer lugar, não vai ter, porque como o doutor Luiz falou, outros casos, eles vão dar atenção a outros casos, que tem que ser dado, claro, uma mulher que é agredida, né? Tem que ser tomada essa atitude cabível, claro, o feminicídio está aí. Mas é absurdo o povo de Axé hoje não ter uma resposta dentro da sociedade. A gente da Navi, vamos lá, acolhe e fazemos aquela situação toda, leva para o DECRAD, mas ali vai acompanhar, porque depende do Poder Judiciário. O Poder Judiciário até hoje nada fez e não sei se vai fazer. Por quê? Se ao longo de 20 anos nós não tivemos uma resposta conclusiva, sem meios técnicos, ali, uma resposta, nós não tivemos, então, a gente, claro, a gente vai acender nossas velas, a gente vai fazer nossas rezas, vamos pedir, não vamos faltar fé, mas o negócio está indo para um caminho meio complicado, muito, muito complicado. Doté? Não, doutor Luiz, o senhor ia falar primeiro, pode falar depois, eu dou uma adendo. Não, doutor, é que eu levantei, depois do senhor ter levantado o dedo. Melhor o senhor primeiro, depois eu dou as considerações. Não, pode falar, eu só ia dar um cumprimento, o senhor pode, por gentileza, usar a sua tese aí para poder dar uma porque assim, sobre a política, né, que o Baba Robson está falando aí com muita convicção, porque a gente sofre mesmo, né? Então, se o senhor fala, depois eu dou uma adendozinha. A gente não pode lembrar ou deixar de esquecer que houve casos de intolerância que foram condenados e foram levados a tribunal.
O caso, por exemplo, que ocorreu lá em São Paulo, que o doutor Edio defendeu, não do abate, mas o caso que envolveu a quebra da imagem de Nossa Senhora. Esse foi um caso que ganhou uma grande repercussão. Um outro caso foi uma ação aqui feita pela Mãe Palmira, em memória ao Loro Cossipure, Mãe Palmira de Inhaçã, do Opó Afonjá, que entrou com uma ação contra a Igreja Universal, tendo sido vitoriosa. Tá? Um outro fato também que nós ganhamos, e foi uma questão até interessante, decorrente daquela questão do lançamento do livro do Edir Macedo, que ele fala caboclos, guias e não sei o quê, ele fala uma menção preconceituosa no decorrer. Eu tenho esse livro. Então, isso aí foram passos. A gente precisa lembrar que boas políticas se fazem realmente, Robson, com bons diálogos. E, assim, quando a gente não tem domínio da matéria, quando a gente não tem domínio de algumas coisas, a gente não pode ficar atraído pelo senso comum. O que é o senso comum? É a sua fala. A sua fala é o senso comum. É o que Pai William sente como sacerdote, como você sente como sacerdote, como o próprio Léo também sente como membro praticante. Só que a gente não pode deixar que o senso comum nos coloque numa situação em que fuja estratégia. Não houve, ou eu não conheço ninguém, ou pessoas com boa articulação que tenham uma boa porta com o Ministério Público, por exemplo. Né? Pessoas que tenham boas entradas na delegacia. Hoje nós temos a especializada. Então a gente imagina que lá atrás, se a gente já teve, eu volto a dizer isso, repito, se o advogado tem problema com prerrogativa dentro de delegacia, imagina um cidadão. Se o advogado, que tem a expertise, que tem todo o domínio técnico para chegar na delegacia, tem problema com prerrogativa, imagina um cidadão. Eu digo aqui o caso da Marielle Franco, que é um caso que até hoje os advogados têm enfrentado dificuldade para ter acesso, para fazer cópia, para ver o que foi documentado, o que foi feito de prova. Justamente. É um caso clássico que ainda está em andamento, tem alguns desdobramentos, mas o que eu vejo é um fardo que a gente não atua com inteligência. O povo de santo não atua com inteligência. Por exemplo, o caso do pai de santo, do seu pai de santo, que teve a casa incendiada. Ele se preocupou em algum momento em colocar câmera de segurança? Ele se preocupou em algum momento em colocar alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, a verdade no crua não dá para você investigar sem ter base para investigar. Pai William, por exemplo... Data vendo. Só você botou um caso, não cortando, mas só para reforçar o que você está dizendo. Infelizmente, com o caso do meu pai de santo, como acredito antes, na casa do hotel William, como também outras casas, minha própria casa, a gente não vai se preocupar em colocar câmeras, porque a gente está falando de um tempo religioso, que numa sociedade normal não vai afetar ninguém. Não, Robson, muito pelo contrário. Antigamente existia um grande problema. Escuta só. Entenda com relação ao contexto de residência. Eu estou falando numa sociedade que a qual a gente entendia que era uma sociedade que não tinha problema religioso. Então, a pessoa, quando o pastor levanta seu axé, não vai se preocupar com isso. Não vai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, concordo com você, mas nós tivemos tanto de número de casos, mas nós tivemos, você vê uma coisa, pegamos o caso de uma criança de 7 anos que foi apedrejada no meio da rua. Lá tinha câmeras. E aí? Você vai me falar que estão presos, estão em Bangu, estão pagando cesta básica, foram condenados, foram denunciados. É um caso que nós não temos ciência, porque porque é uma questão simples, Robson. Sabe quando é que quando o caso ele ganha aumentativo, tá? Ele ganha aumentativo no momento onde acontece o fato. Porque o trâmite do processo, ninguém quer saber. Não é interessante, não vende. Não vende. Eu volto a dizer, se você, o caso do seu pai de santo, por exemplo, qualquer outro momento, qualquer residência, seja ela com fins residenciais ou litúrgicos, ela tem possibilidade de sofrer invasão. Isso aí é um fato.
Isso é um fato. A gente teve um momento na história, ou melhor, no da sociedade, como de invasões das propriedades. A gente tem um caso, por exemplo, do Navir, de supressão da propriedade. De supressão da propriedade. Sim. A pessoa teve a questão do esgoto tampado, não tem saneamento básico, porque a pessoa que suprimiu a propriedade dela montou uma outra coisa no imóvel e não tem. E ponto. Prejudicou totalmente. Né? Eu volto a dizer com a questão da evolução. Da evolução não, porque evolução é um termo muito meio prejudicial. Mas o fato é que o povo de santo, o terreiro, a própria religião, ela também não acompanhou a sociedade de um modo geral. Então, se havia um problema de invasão de propriedade, porque assim, invasão de propriedade houve na igreja, houve numa igreja católica, houve na evangélica, haverá na macumba, haverá numa Meca e haverá em qualquer outro ambiente religioso que tiver artefatos fáceis para roubar. O caso do pai William, por exemplo, né, só ganharia mídia se alguém fosse lá e pegasse apenas o local do fato para fazer. Porque a parte burocrática, a parte que não interessa, que não é veiculada, é o prosseguimento do processo. E aí, pai William, eu volto a dizer, eu repito para o senhor, e é uma coisa que eu falo para qualquer assistido meu, e que passou pelo Navir. Antes de qualquer coisa que tenha um órgão governamental, dentro do inquérito, dentro da delegacia, o maior interessado é a vítima. A vítima tem que estar na delegacia, a vítima tem que ir sempre à delegacia. Não estou dizendo que o senhor nunca foi, tá? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que justamente é esse o fato. A vítima tem que estar em cima. Se o interessado é a vítima. Quando chega para o Ministério Público não vai sair, por exemplo, da sua poltrona, da nossa cadeira, e vai averiguar um caso de intolerância. Ele vai esperar a delegacia fazer o seu papel, mastigar, né? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Um processo físico, que ainda existe. Isso aqui chegar na mão do Ministério Público. É isso que o MP quer. É isso aqui. Aí quando chega? Vai levantar a bunda para fazer. Não vai levantar a bunda para fazer. Oi? Mas quando chega? Um adenozinho, doutor. Adenozinho, pode ser? O meu caso, eu fui várias vezes na delegacia. Sim. Eu fui convidado a vir aqui no Fórum de Nova Iguaçu. Sim. No Fórum Novo, né? Nessa parte aí, que, como o senhor falou, acabou de falar, mostrar o que a delegacia fez. Fui escutado mais uma vez, apresentei minhas provas e nada foi feito. Depois eu entrei em contato com o telefone da procuradora, que nos atendeu, né? E ela disse que tinha retornado para a delegacia, e aí se vê que fica nesse empurra-empurra e nada realmente, para a gente, em relação a ser religioso, funciona. Se fosse para um bandido, se fosse para um traficante, se fosse para qualquer outro tipo de coisa, talvez já deveria ter resolvido. Eu posso até dizer que quem habita uma comunidade onde nem mesmo uma polícia consegue entrar para solucionar casos, a gente até prevalece aquela questão. Realmente fica mais impossível de haver uma solução. Mas quem está em área comum, como o meu barracão, por exemplo, e o meu atacador, quem atacou, quem invadiu, vizinho de rua, entendeu? E a delegacia local aqui não permitiu que, no momento em que eu fui, logo 2 dias depois que eu cheguei na delegacia, que fizesse uma busca e apreensão com os elementos que eu ofertei. Eu tive testemunha, eu tive um vídeo falado, eu vi quando o material do senhor chegou em casa. Eles poderiam ter na delegacia mesmo, me dá uma viatura agora, 2, 3 policiais, e vamos naquele endereço para poder realmente comprovar essa questão do assalto à roça. E o flagrante vai estar lá, o delito flagrante vai estar lá. Entendeu? Aí depois aparecem elementos queimados em Santa Cruz, aonde habita também pessoa local, que estava dentro da questão, e aí mostram foto, aí eu botei, realmente esses apretextos queimados aqui são da minha casa. Então comprova mais ainda que as pessoas envolvidas são aquelas que eu apresentei, e nada foi solucionado. As pessoas estão livres, e a gente ficou com prejuízo de 55 a 58 mil reais.
de roupas que foram tiradas, elementos ibais que foram roubados da minha casa, louça, levaram as louças que eu guardava, entendeu? Dentro de caixas quando acabava o candomblé, jogo de 100, 200 pratos, talheres, copos, taças, entendeu? Os fios de conta dos meus orgães invadiram o quarto do meu santo, roubaram todas as contas de grau. Cada conta dessa, a gente avalia em torno de, hoje em dia, de 200, 300, 500 reais, porque são pedras caras, entendeu? Então, o consumo, ali, a prática do assalto me deu um prejuízo dos quelejos dos meus filhos que estavam no pé do meu santo, das contas de grau dos orgães, 2 malas lotadas de roupas caríssimas da Deré da minha casa, que estava dentro do quarto de Joiá. Então, assim, são coisas que fizeram de maldade e de covardia. E nem assim a delegacia expediu uma busca e apreensão, entendeu? Para ir lá e confirmar, através de elementos da família, que falou aqui na minha sala, e foi gravado. Eu sou muito... a gente, como profissional, a gente tem que sempre olhar os autos. A gente sempre tem que olhar os autos do inquérito. Porque o que acontece? Quando, por exemplo, retorna um caso do Ministério Público para a delegacia, existe um pedido que somente o Ministério Público pode fazer. Exemplo, quebra de sigilo telefônico. Por ordem judicial, por óbvio, tem que ter ordem judicial, e aí você não vai entrar numa questão de interceptação ou coisas do gênero, né? Tudo é pragmático quando a gente está perto de um auto de um inquérito, né? A gente não se conhecia nessa época, então seria muito mais fácil a gente poder trocar essa figurinha, né? Mas tudo que é convencionado dentro de um auto de um inquérito tem que ser visto. Tudo tem que ser feito o requerimento, né? Eu prezo e eu fico muito sentido com algo que aconteceu desse modelo. Mas, infelizmente, é um fruto que nós temos do despreparo, da falta de capacitação do servidor público, né? Porque eu, por várias ocasiões, eu fui em delegacias e a gente olha realmente um grande problema vindo dos servidores do público, né? Esse papel, a gente estava até discutindo ontem, foi ontem que eu falei sobre isso, sobre a questão da estabilidade do servidor público. Porque a estabilidade do servidor público, né, questionável para alguns, faz com que a gente encontre pessoas desse modelo, e que não querem saber, porque não vai interferir na função, não vai ter um desconto na folha de pagamento, não vai ter nenhuma punição pessoal por falta de comprometimento ou falta até mesmo de disposição na resolução do caso. A gente tem um problema estrutural, isso é um fato. Né? Luiz, não te atrapalhando, mas só concluindo, acompanhando o seu raciocínio, eu quero aqui voltar a reafirmar que você é uma pessoa de profissional 100%. Você é um excelente advogado. Entendeu? Qualquer causa do povo do axé que vier para suas mãos está muito bem representada. Mas, com certeza, eu apoio. Mas, infelizmente, você, como todo advogado, você tem que ser técnico naquilo que você faz, você é profissional na área, certo? Só que quando avança, sai da sua esfera, você fica à mercê, como todo bom profissional. Isso é fato. E nós estamos falando da mercê do caso, do descaso, que nós, todo o povo do santo, está tomando na justiça diante desses anos todos. Eu sei que você está fazendo, você está de parabéns. O Doutor já te parabenizou, eu volto a parabenizar, e se eu for na rede social, vou falar, doutor Luiz. Mas só que... Oi? Uma coisa interessante, vamos parar de puxar o saco do doutor Luiz, senão ele vai ficar... Entendeu? Uma bola desse tamanho... Não, deixa eu falar. Eu acho que a corrupção chegou aqui, né? A corrupção chegou aqui. Não, mas é só para mim finalizar, Doutor. Só para me finalizar, agora. Pelo nosso lado. Só para finalizar. Só que, como a gente está acompanhando tantos e tantos outros casos, e a gente vem somando com os casos lá atrás, que a gente citamos agora aqui, dá um denominador só.
o descaso do poder público judiciário. Entendeu? Então, eu pedi alguns casos aqui, o doutor Luiz lembrou, mas infelizmente valeu a pena. A vela acendendo numa vela de fé, apareceu um ou outro caso. Mas isso continua vergonhoso. Isso continua vergonhoso. Entendeu? Aí a gente cobra do poder público, né? Da questão do poder público, mas se no poder principal que nos garante o nosso direito de ir e vir, que está ali para garantir a lei, que está para fazer a lei ser executada no seu teor, que é a justiça. A justiça não tem dado essa resposta à sociedade. A gente pega casos berrantes e não tem resposta. E aí vem uma questão técnica que o doutor Luiz está tentando explicar. Eu entendo, perfeito. Só que, na verdade, o sentimento como cidadão, assim como também todos aqui são, a gente quer uma resposta que está ali, ó. Então está na hora da gente parar um pouco, no todo, não estou falando na sociedade, tá? Parar um pouco de secar gelo, que nós estamos secando gelo. E olhar... Aí eu vou... Doutor Robson, me dá o agor, vai. Me dá o agor. Eu queria muito que o doutor Júnior tivesse aqui também, porque justamente referente ao vídeo que a gente começou a live, né, o doutor Júnior, ele abriu a minha mente numa seguinte questão. Na Bahia, ele falou, Léo, provavelmente esse vídeo é da Bahia, pelo sotaque. Na Bahia, tem aí a EQED, coisa que não me deixa mentir. Na Bahia, o povo de Axé é muito mais unido. Na Bahia, o povo de Axé, por exemplo, não permite certas coisas. Na Bahia, o povo de Axé, para abrir uma casa de santo, tem que fazer o que é o meu sonho de fazer aqui no Rio de Janeiro. O sacerdote, por exemplo, meu pai, meu doutor William, que é doutor, né? Doutor honoris causa, meu pai, ele tem que ir no cartório se responsabilizar por mim, dizendo que eu estou apto a abrir uma casa de santo. Na Bahia, o povo não pode fazer como eu mesmo faço aqui, da consulta no quintal da minha casa. Porque na Bahia o povo é muito mais unido e muito mais fechado para isso. Então, eu entendo, senhor Babá Robson, que quando o senhor fala que a gente tem que, o poder público esquece da gente, mas eu acho que, na verdade, quem esquece da gente somos nós mesmos. Até porque a gente não sabe nem de quem cobrar. A gente não sabe nem de quem cobrar. Quando acontece um caso de intolerância religiosa, por exemplo, a gente cobra do deputado, a gente cobra do vereador, a gente cobra do prefeito. Não, eles não têm culpa, como o senhor falou. A gente tem que saber de quem cobrar. Entendeu? Tá falando, Léo? O que acontece? A Bahia está um pouco mais acelerada em algumas questões, mas ainda também não conseguiu chegar ao topo da pirâmide, né? O topo da montanha, eu costumo dizer assim. Hoje nós temos aí, como o Babá Robson falou, e o doutor Luiz, nosso irmãozão aí, falou também a respeito da Navi, que é um projeto que até então ninguém tinha conhecimento, né? E hoje está atuante, e é uma porta, né? Pode dizer que é um elo da corrente para chegar até esse nível superior que nós precisamos. Porque o povo de Axé mesmo, por estar fugindo tanto da política, desconhece seus direitos. E é impulsionando o direito, dentro da educação do que hoje o projeto Navi, e como o doutor Luiz também, e outros membros que são formados aí dentro da cultura africanista, pode impulsionar ao povo de Axé conhecer melhor a sua religião e seus direitos. Então, a gente tem que saber por que nossas pastas estão sendo postas em arquivo, né? E por que isso se faz acontecer. Na verdade, nós precisamos chegar nesses maiorais lá, que falam, bota isso na gaveta. Isso não tem interesse. Não, tem interesse sim. Nosso povo precisa. Olha quantos 1000 barracões foram invadidos por intolerância, quantas pessoas são agredidas na rua. Esse caso mesmo aí que está rodando, eu costumo dizer que a educação é tudo. Eu acho que se eu fosse aquele Ogã, eu não teria a mesma atitude. Entendeu? Se eu vejo um agressor verbal por religião do meu lado, eu saio de perto dele. Eu não vou nunca dar a oportunidade de eu partir por uma agressão se eu me sentir totalmente diminuído, né, ou afrontado por uma situação como aquela.
Mas isso é a minha educação, não é a educação de todo o Brasil. Então cabe nós, sacerdotes, educar seus filhos. Meu filho, não responda qualquer tipo de agressão, sai de perto. A gente educa para evitar o problema, mas o problema está ali lado a lado. Porque a gente sabe que se a gente for para uma delegacia, entendeu? Levar aquele cidadão ali, ligar o 190 na hora, encosta uma viatura aqui, esse rapaz está causando intolerância a mim, está me agredindo, e eu quero que o senhor faça valer o direito dos meus direitos na lei. Ele está me incomodando, está incomodando todo o coletivo desse ônibus, está causando problemas para todos nós. Iria para uma delegacia, entendeu? A questão. E não precisava chegar ao ponto de uma agressão daquela ali. Não sei quem começou, quem não começou. A questão da moça lá que foi... Ela invadiu o barracão e tirou seu santo. Depois, provavelmente, o sacerdote foi à delegacia, coisa parecida, e que deram uma ordem que ela devolvesse os assentos à casa, e ela foi lá devolver, e ele utilizou dessa má fé e da má conduta dele para filmar isso e jogar numa mídia, como se ele fosse o bambambam da história. Ele também está errado, porque ali estão os elementos que é dela, por direitos, né? Então, isso aí, não sei como é que ficou isso depois, em questão judicial. A gente não acompanhou isso. Mas como foi jogado o vídeo dessa forma, tem que saber quem são os verdadeiros retentores do direito. Então, é caso a caso a ser analisado. Por isso exatamente. Que hoje... É o que a mãezinha aqui falou, né? Os IBAs são do iniciado. O Runtó Bruno falou, os IBAs são do iniciado, só que o que está dentro, que é o axé, pertence à casa. Tudo bem, Runtó Bruno, nós não estamos falando de fundamento, nós estamos falando de material. Material. Então, vamos lá. Ocultar, por exemplo, todo sacerdote, pelo menos eu não sei comprar ocultar no mercado de Madureira. Nada contra quem vende e quem compra, tá? Deixando bem claro. As minhas ocultais eu vou na natureza buscar. Há um encantamento para poder trazer a energia daquela divindade naquela pedra sagrada que é a pedra que nós beijamos, que nós amamos, que nós acalentamos. Ibá é só comprimento. Na verdade é isso, tá? Mas se a pessoa comprou, tem direito de levar o que é seu. Agora, de acordo com que a pessoa saia da casa, cabe o sacerdote ver se o ocultar vai junto ou não. Porque aí está dentro do direito dele. Não tem juiz que vai falar, olha só, essa pedra que você foi pegar lá na cachoeira pertence ao fulano. Não pertence. Pertence a mim que fui lá buscar. Esse aí é meu direito. Entendeu? Se eu tiver de tirar um ocultar de dentro do assentamento, eu estaria no meu direito. Eu acho que não é viável, mas tem pessoas que tiram, tem outras que não tiram. Mas esse aí é o direito do sacerdote, de acordo com que aquela pessoa sai da sua casa. Se ela sai de bom agrado, né, com respeito, ela leva, como muitos aqui já levaram, entendeu? Mas se a pessoa sai com arrogância, com tripudiação, entendeu? Com ameaças e tudo mais... problemas. Entendeu? Gera outros problemas. Então, vai de cada coisa, é individual. A mãe Suzane, agora, para poder fugir um pouco desse distúrbio da pauta, né? E acabou virando uma coisa, uma polêmica, né? De ideias. A mãe Suzana perguntou aqui, ó, qual é a solução que a Navi pode dar para esses casos que não tiveram solução? Quem são as autoridades competentes? Quais são os nossos direitos? Então, a Navi pode influenciar a busca dessas qualificações jurídicas para que a gente possa ter um poder maior sobre isso, Pai Robson? A Navi, Dr. William, a Navi, ela, como a gente sabe, né? E isso a gente publica toda hora, a gente fala toda hora, a Navi, ela acolhe, né? Ela acolhe aquele usuário, né? E ali faz o trâmite ser iniciado. Vamos botar na esfera jurídica. A questão jurídica da Navi vai lá, acolhe, leva para a DECRAD, no trâmite normal, que é o que tem que ser feito. Aí vai ali acompanhar toda a questão do desenrolar daquele caso, até a questão ajuizado. Aí vai para a Defensoria Pública, e aí sim vai. A Navi, ela vai acompanhar, mas, na verdade, não só como a Navi, como órgão, como advogado no particular, também como no todo, vai para a esfera, vai para a mão do Ministério Público. E ali o Ministério Público... Desse momento em diante, já passa a ser o Ministério Público, e a Navi faz a parte dela... A Navi fez a parte dela. Uma crítica com relação a isso, e eu sempre levantei isso, e eu vou aqui falar no jargão, como eu falo para todos os meus amigos e falo aqui para os meus amigos telespectadores. Vai dar merda. Vai dar merda quando a gente bota toda a responsabilidade no Ministério Público. Mas quando a gente não reforma o Código Penal. Então o Ministério Público está aleijado.
Não, peraí, olha só. Hoje se defende uma reforma do Código de Penal e Código de Processo, que eu acho que precisa ser feita a reforma. Porque vamos começar olhando para uma perspectiva histórica. Para um decreto-lei de 43, que é o decreto-lei, que nem se usa mais, decreto-lei, que é de 1943, cheio de emenda, Pensa numa casa que você construiu e precisou fazer muita obra e muito buraco apareceu. Você tem que tapar aqueles buracos. Não falar em casa. As obras dentro do sistema que a gente anda de transporte. Aqueles vários buracos naqueles mesmos lugares. É isso. Entendeu? O problema é qual foi o interesse do povo de Santos em querer dar ao Ministério Público o poder para poder falar em seu favor. Porque o povo queria que o Estado falasse pelo Estado. O Estado falasse pelo Estado. Ou seja, qual é o problema que eu vejo no Ministério Público? É justamente esse. Eu tenho um caso de intolerância religiosa sob meu patrocínio que, infelizmente, o Ministério Público opinou pelo arquivamento. O que eu posso fazer? Nada. Porque a figura do Ministério Público é a figura, na lei processual, responsável. Então, se eu quero mudar isso, eu tenho que mudar a regra processual do Ministério Público em alguns crimes. E aí é uma questão muito simples. Mas, se eu mudar a regra processual... Não tem como, doutor Luiz, mas olha só, mas não tem como inverter a regra. Porque, olha só, a pessoa só foi intolerante. Não tem como. Uma reforma legislativa para alterar o código... Sim, mas vamos falar dos dias de hoje. Se o código vai ser reformulado amanhã, depois de amanhã, aí é uma outra questão. Vamos falar do dia de hoje. Vamos falar no que nós estamos vivendo. A gente não pode falar, né? Vamos falar do que nós estamos vivendo. Então, hoje, a regra é assim. Me corrija se eu estiver errado. A regra é assim. A pessoa sofre intolerância, vai para o navio acorda, dependendo do grau da intolerância, o navio leva decrete, leva o conhecimento do policial, da polícia penal, né? O poder penal, vai lá para fazer todo o trâmite, vai recolher as informações, vai fazer tudo que tem que ser feito. Depois da delegacia, é caminhado para justiça. E dali, feito o Ministério Público. Tem que ir para a pressão, vai para o juiz vai para o Ministério Público apreciar. Se o Ministério Público apreciar favor ou não, aí vai questão do Poder Judiciário do juiz ali naquele momento. Mas passa pela mão do Ministério Público. Então, mas olha só, eu vou explicar o trâmite de maneira simplificada o que acontece. E aí não fugindo muito do que a Suzane perguntou. Suzane, o NAVIR, ele é um núcleo que o seu nome ele é exemplificativo. Núcleo de atendimento às vítimas de intolerância religiosa. Quando a gente fala sobre a questão de artefato, de IBA, isso não é intolerância. Quando a gente fala de problema, por exemplo, que houve entre sacerdote, porque um chamou outro, deflagrou outro alguma ofensa, não é problema de intolerância. Problema de intolerância religiosa quando eu tenho um direito cerceado ou quando a minha liberdade de culto ela é cerceada por alguma questão, seja ela por motivo de perseguição, seja ela decorrente de algum ato criminoso, e aí ato criminoso você pode colocar diversos que podem motivar a intolerância, porque a intolerância religiosa ela não é apenas um crime, ela pode não ser apenas um crime comum, pode ser um crime especial. Por exemplo, teve um vídeo que saiu de uma sacerdotisa que levou um tiro no rosto. E ela estava sob possessão de um ancestral. Se na instrução, na questão dentro da delegacia e no processo for visto que ela foi morta porque ele não só a suportava religiosamente, é uma intolerância. Só que essa intolerância não vai vir capturada como intolerância. Ela vai vir capturada pelo maior crime, que foi homicídio. Então não tem uma qualificadora do homicídio para falar sobre intolerância. Mas há uma qualificadora do homicídio para falar sobre motivo torpe. E quem vai falar? Robson. Entenda o que eu estou falando. Sim. Quem vai qualificar isso pode ser
o Ministério Público, como pode ser o advogado. Porque na figura do processo existe o assistente de acusação. Se o Ministério Público entender, por exemplo, que não é um homicídio qualificado, mas pode ser um duplo qualificado. Pode ser um triplamente qualificado. Então não pode ver apenas uma qualificadora no crime. Eu não vou entrar em aspectos técnicos aqui, porque eu não estou debatendo eu não posso debater nesse sentido, porque fica muito técnico demais. O que o povo de Santo tem que entender é que existem outros crimes que são motivados pela intolerância. Um furto, um roubo, uma extorsão, um estelionato, receptação, apropriação indébita. Tudo isso pode ser, num contexto, colocado como intolerância. Só que aí era bom, como a gente está falando aqui desde o início, e a qual você agora acabou entrando no seu posicionamento, você está acompanhando o que tanto eu, como o Dr. William, como o Léo, como os demais, está no mesmo resumo. Os órgãos, as instituições, andar ao lado. Por exemplo, como você colocou agora há pouco, você voltou a falar, se vai chegar na mão do Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. Vai caber o juiz aceitar ou não? O Ministério Público oferece a denúncia. Vai caber o juiz proceder ou não? Mas, doutor Robson, isso aí só vai acontecer. Isso aí só vai acontecer quando tiver povo nosso lá. Infelizmente, enquanto não tiver povo nosso lá... Eu quero puxar a sardinha. Sim, mas assim... Puxar a sardinha para a advocacia. Não, só para puxar a sardinha para a advocacia, porque assim, a partir do momento que eu mudo o processo nesse fato, meu amigo, se eu estou sob patrocínio... Se eu hoje, por exemplo, eu tenho um código que me permite... não apenas o Ministério Público, mas que me permite recorrer de uma decisão desse sentido, e eu levar isso ao tribunal e sustentar ao tribunal sobre isso, eu tenho mais uma outra porta. Eu não tenho somente o Ministério Público. O meu problema hoje é o Ministério Público. Mas hoje em dia não tem essa plataforma que você está falando. Se mudar o código e vir isso acontecer, claro, o advogado ele ganha mais autonomia nos casos. Mais autonomia. O problema é que é vetado, né? Sempre é vetado que o advogado precisa chegar até lá. Hoje o advogado... É vedado porque a ação penal pública, a ação penal pública o advogado ele fica hoje numa mercê, numa encruzilhada, vamos colocar assim, porque ele vai acompanhar, ele vai fazer toda a peça, ele vai fazer tudo, mas quando chega na mão da instituição Ministério Público, aí que vai ver o desata-nó, se vai para frente ou não. Se depender, como o doutor Luiz acabou de falar, vai arquivar o processo. Porque o Ministério Público não vai poder fazer se tiver condições. Porque o Ministério Público não vai sair. O Ministério Público não vai sair da poltrona dele, como o doutor Luiz falou, e vai lá e vai ver o caso se foi necessário. Mas, Robson, você tem que entender que o povo de Santo quis que o Ministério Público fosse o autor da ação. Não, eu sei. Não. Isso é tudo. Isso é um fator determinante para a gente ter, por exemplo, o próprio Ministério Público ausente, porque, por exemplo, até um tempo atrás, a própria violência doméstica era uma ação que não era incondicionada, não era pelo Ministério Público, era uma ação que era condicionada à representação da vítima. Por exemplo. Peraí, Robson, deixa eu terminar o critério processual para você poder entender como é que funciona o procedimento, para botar um conjunto, porque processo não é o achismo. A gente não pode lidar com machismo. É o machismo. O que eu estou falando é o seguinte: até um tempo atrás, a própria violência doméstica era condicionada à representação. Ou seja, se a vítima não fosse no Ministério Público para querer a continuidade, não haveria continuidade. E hoje tem a ação penal pública, hoje é a ação penal pública condicionada, ou seja, o Ministério Público, independentemente, ele tem que promover a denúncia. E aí, chega no judiciário, tá? O judiciário só pode ser promovido, só pode se movimentar por uma coisa chamada inércia. O judiciário tem que ser provocado a falar. O judiciário tem decisões que já identificaram problemas de racismo e de intolerância. Exemplo, problemas que envolvem relações de trabalho. Nós aqui estamos falando na área criminal, mas
a intolerância ela está muito mais atrelada também a outras searas. A área do direito do trabalho. Demissões que são voltadas ou são realizadas decorrentes da pessoa que se recolheu, voltou com outro status, né, físico, e aí foi demitido logo em seguida. Ou pessoas que, por mais que tenham sua fé declarada, tenham sido discriminadas em relações de trabalho por conta disso. Então, a intolerância ela não está apenas voltada para a questão criminal. Porque a própria intolerância religiosa, por exemplo, a própria intolerância religiosa dentro da seara trabalhista convola dano de assédio. Tem casos nesse sentido. A gente não pode ficar atento apenas ao que chega na delegacia. Porque tem outros casos fora, silenciosos, velados. Tem muitos casos, sim. Tolerância. O que eu vejo hoje, e é uma coisa que eu preciso mudar com o povo de Santo olha, quem vocês querem de legitimidade? A legitimidade é o fator principal. Porque se não fosse apenas o Ministério Público, digamos que fosse a Defensoria Pública, como também uma atividade do Estado, porque a Defensoria Pública também é um ente estatal, para promover essa questão dessa ação, ou até mesmo fazer uma defesa, ou imputar movimentar o judiciário nesse sentido. Porque a Defensoria Pública ela teria essa incumbência. Luiz, posso fazer uma pergunta? Só uma pergunta. Permita-me? Sim. Quando você fala o povo do santo quer isso do judiciário, qual seria a influência que o povo do santo teria direto no judiciário? Quando você coloca essa questão. A sua pergunta me lembra muito uma pergunta que eu recebi na minha tese de monografia. Por que você acha que o povo de santo... o que os povos de santo esperam do judiciário? O povo de santo espera do judiciário uma coisa chamada justiça. Só que essa justiça, tá? Ela é um conceito muito vago. Muito do povo de santo só espera apenas que haja uma condenação igual, por exemplo, no tribunal do júri. Que a pessoa vá lá, apareça, que seja noticiada, que não sei o que mais. Isso não vai acontecer. Porque a penalidade do próprio crime por si só não é por conta do judiciário. É por conta do legislativo, que faz de 1 a 3 anos. Não, eu assim, tirando por mim como sacerdote, e pelo que eu sofri em relação à invasão, furto e roubo qualificado, né, destruição de patrimônio e apropriação indébita do que eu tenho na minha casa. Só aí eu citei 5 coisas que eu acho que seria meu direito de exigir do judiciário que houvesse uma palavra dele e um pequeno julgamento, não precisa nem botar o público, mas que quando você apresenta provas e elementos, uma investigação. Na minha casa, teve pessoas que vieram aqui fazer perícia. Trouxeram pozinho, não sei o quê, colheram várias digitais, e nenhuma delas, ele diz aqui tem muitas pessoas, não dá para identificar uma invasão direta porque tem muitas digitais, né? Então, não posso dizer que, apesar de ter também das pessoas, que eu não posso qualificar uma ida à casa da pessoa e mandar uma viatura lá fazer uma busca e apreensão. Foi isso que foi me esclarecido. Quando eu fui dar a questão lá, eu entrei exatamente como intolerante. Aí lá quem me atendeu na delegacia falou assim, não, no seu caso é assalto e roubo, não é intolerância. Você sofreu uma covardia, invadiram a sua casa, pelo que você disse aqui, são pessoas conhecidas, né? E houve uma covardia. Então vamos entrar como assalto, né? Invasão e assalto. Mesmo assim, não deu em nada. Então, assim, volto a dizer, pai William, o fato principal é o seguinte... Eu vou concluir a minha tese. Sim. O que todo povo de axé, eu acho que hoje precisa, é que a gente não consegue chegar ao judiciário sem um advogado, sem uma promoção, uma impulsão maior de quem tem direitos a pôr o pé lá dentro. Então, o povo ele é bem vetado de seus direitos nessa parte. É como o pai Robson colocou. A Navi pode ir lá pegar um elemento que sofreu intolerância religiosa, preparar a pasta, dar auxílio psicológico, auxílio judicial, tudo direitinho, faz a pasta dele e entrega para dali o caminho continuar. É nessa entrega que, em vez de continuar, ela vai para o poço. Quer dizer, na verdade, a gente vê que a gente não consegue avançar nessa parte. Então, nós precisamos saber qual é o órgão que possa nos impulsionar junto à Navi ou a outros mais que existam, porque nós não temos conhecimento de todos os órgãos que nos defendem em relação como ser humano,
como pessoa civil e religiosa. Como cidadão. A gente não tem esse acesso. E é isso que nós estamos questionando em relação aos direitos. Nós precisamos saber exatamente como proceder. Antigamente se faziam motins. Todo mundo ia para a porta de uma delegacia, todo mundo ia para a porta do judiciário. Isso aí é bagunça. Não é isso que o povo de axé quer. A gente quer que elementos que se vinculem ao nível de cultura e religião do nosso país funcionem com total liberdade para que as coisas que são chegadas à mão do judiciário ou de uma plataforma necessária que resolva, entendeu? Sem esse estardalhaço. Porque para criar guerra, aí todo mundo se arma e vai para a rua. Não tem lógica isso. A questão é os elementos corretos dentro de um projeto que funcione, assim como funciona para um criminoso de alta periculosidade. Então, o que acontece? Então, a gente precisa ter direitos iguais, pode-se dizer. A gente fala aí sobre a perseguição, racismo, intolerância. Olha quanta coisa já existe. E será que quem está ali em cima não está vendo? Olha, nós temos que dar um start nisso aí, porque daqui a pouco vai virar uma guerra religiosa. Porque nós já somos perseguidos por outra religião. Quem mais agride a gente é outra religião. E eu acho que começa por aí. Tem que ter uma lei que evite que a outra religião realmente ocasione essas situações, até mesmo porque já existe no Código Penal o direito de culto. Então, baseado no direito de culto, nós temos direito de praticar nosso culto, ir e vir. Um padre vai na rua, todo mundo toma benção a ele. Se tiver de batina. Entendeu? O cara passa de terno e gravata, uma Bíblia embaixo do braço, todo mundo cumprimenta, paz do Senhor, irmão, e a gente que é candomblessista nunca condenou e nunca agrediu a pessoa por isso. Mas a gente sai de batina, nosso alacá, nossa roupa, a gente tá amarrado, Deus me livre, não sei o quê. É hostilizado. Então, é hostilizado. Por que não acontece com a gente? E quando você chega numa delegacia, você não tem o mesmo direito. Nós somos sacerdotes. Como padre, como pastor, como qualquer outro de qualquer outra religião. Nós somos sacerdotes formados e iniciados de religião de matriz africana, que inclusive foram os africanos, junto com os índios dessa terra, que constituíram o nosso país. E nós não temos direito. Essa é a questão. Nós temos que impulsionar o governo. Agora liberou a Anavi, ok, maravilha. Mas até onde a Anavi ela é o suporte... Ela tem limitações. Ao tribunal. Ela tem limitações. Entendeu? Até onde a Anavi, como chegou, quando chega ali numa situação, entreguei o serviço para outro dar caminho, o outro pega e joga no lixo. Não pode acontecer isso. Entendeu? Então tem que ter um órgão acima da Anavi que impulsione aquilo perante ao judiciário. Aonde até que eu estou falando, os órgãos têm que trabalhar um ao lado do outro. Por exemplo... Tem que mexer nessas leis. Eu acho que tem que mexer nessas leis. Quando eu assumi a Anavi, a primeira coisa que eu fiz é ir lá no 20º Batalhão, chamar o comandante. Comandante, estou como coordenador da Anavi. Anavi é um órgão que ali é um núcleo de atendimento à vítima religiosa, mas a polícia militar tem que trabalhar ao lado, tem que dar assistência, porque caso pega um problema de intolerância, tem a Anavi para poder encaminhar. Fomos na delegacia. Aí na época, se por acaso a Anavi já existisse, na época que o meu barracão foi invadido, que o da mãe Tatinha foi assaltado 8, 10 vezes. Se a Anavi junto ao 20º Batalhão, independente da advocacia, independente de tribunal, seja lá qual for, de espécie alguma, ali na delegacia da 20º ali, talvez se resolvesse uma situação de mandar um carro para resolver a situação. Hoje pode acontecer. Então, por exemplo, o Petrópolis... Pode contar com isso com a Anavi. Eu acho que sim. Em Petrópolis, até, em Manilha fez um projeto que temos lá a viatura da diversidade religiosa. Temos lá a viatura da diversidade, Teresópolis. Então, eu vou trazer esse projeto para cá. Não conhecia, o projeto é maravilhoso. Entendeu? Então, o que acontece? A Anavi já existe há 2 anos. Outro ponto que lá na frente eu vou colocar, que temos que começar a mexer nesse angu. Não adianta. Esse projeto aqui também. Entendeu? A gente não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira. A Anavi já existe há 2 anos. Hoje, a Anavi está no conhecimento. Mas tinha conhecimento de alguns da sociedade, mas não deixava levar para outro. Beleza, show. O mínimo. Mas quebramos esse paradoxo.
entrou aí estão me chamando aí o fogo do Parquinho Robson, pai Robson de Oxóssi, está chamando o fogo do Parquinho, entendeu? Mas eu vou entrar porque quem foi vítima, Doté? Quem foi vítima, quem passou pela carne como o senhor passou, mesmo que não foi vítima de tolerância religiosa, mas só teve o seu bem maior, que é o seu tempo violado. Entendeu? Como eu tive, como a Tatinha, porque os maiores vítimas de intolerância religiosa está aqui na Baixada Fluminense, com requinte de crueldade. Então, isso não é dor, isso não é fala de dor, isso é uma dor. Nós temos que arrumar meios aí. Pai Robson e pai William, o que acontece? Eu entendi o lado do meu pai, entendi a questão a revolta do pai Robson e entendi a questão também do doutor Luiz. Tá? Meu pai, a revolta dele é uma, a revolta do doutor Robson é que entra com a ação, entra com tudo, chega lá na frente no poder público, o negócio trava. E entendi a questão aqui do doutor Luiz. Eu acredito, é como eu falei, eu sou um camarada muito observador, eu observo. Eu acredito o seguinte, como eu falei para o senhor, eu quero trazer a Navi para a Zona Oeste. Só que sabe o que acontece, doutor Robson? As pessoas, infelizmente, só se movem quando sente. O que tem de gente que eu convidei para participar dessa live aqui hoje, o que tem de gente que eu estou falando há tempos, meu pai também está falando há tempos, o senhor está falando, todo mundo está falando há tempos aí da Navi, as pessoas não estão nem aí. As pessoas, infelizmente, só se movem quando sente. Esses dias mesmo, a minha esposa chegou em casa, tá, falando de uma situação que aconteceu dentro do ônibus. Uma menina com o pescoço cheio de fio de conta de Zé Pilinta, arrumando problema dentro do ônibus. Eu acho que o que está faltando, acima de tudo, é conscientização e também as pessoas começarem a se mover. Se mover, mas Léo, como é que eu posso me mover? Eu falei, eu particularmente, eu não lembro de algum dia eu ter sofrido intolerância religiosa, porque eu nunca me liguei para isso. Mas de um tempo para cá, desde que eu conheci a Navi, eu venho reparando em certas coisas. Então, hoje eu falo, qualquer ato que eu veja que seja prática de intolerância religiosa, eu sou o primeiro a pegar o telefone e ligar para a polícia. Então, eu acho que é isso que está faltando. As pessoas, como foi o caso lá do Ogan, lá de São Paulo, as pessoas têm que parar de querer tomar suas próprias atitudes. Eu sei que é doloroso, às vezes, passar por intolerância, é doloroso. Mas eu acho que as pessoas têm que parar de querer tomar suas próprias atitudes e correr atrás da justiça, para poder dar mais visibilidade para o que a gente passa. Porque eu acho que um juiz, se ele pega um caso de intolerância, amanhã, outro caso de intolerância, sendo que existem milhões, mas as próprias pessoas que sofrem intolerância não correm atrás legalmente dos seus direitos, fica difícil para a própria lei identificar os casos. Tá entendendo? Esse é o meu ponto de vista. É por isso que eu pedi para abrir essa live, justamente nessa questão de conscientização. Entendeu? Porque, assim, a gente vai estar pegado lá quando chegar no judiciário. Vamos, sim, com certeza. Só que aí já envolve outras questões, envolve questões de ter gente lá. O senhor, acredito que o senhor, no final do ano, vai estar entrando aí como deputado, mas isso não é o suficiente. O senhor, como deputado, o senhor não é o suficiente. Porque o senhor não vai ter poder para mexer no legislativo. As pessoas, falando um pouquinho de política, que não é nem a intenção aqui, as pessoas hoje de axé... Léo, acho que é um degrau. É um degrau, né? O deputado... Sim, pai, é um degrau, mas assim, as pessoas falam, hoje estão falando muito de Lula. Qual pessoa de axé chegou no Lula ou chegou em qualquer outro presidente para cobrar isso que a gente está falando aqui agora?
Então, quem tem porque acesso lá, não chega lá, tem esse poder para poder botar lá o legislativo lá. Aí são petições que são criadas para... Eu acho que a gente não deveria entrar nesse contexto, Léo, sabe por quê? Porque o que acontece? Casas tradicionais, por exemplo, como o próprio Gantuá, o próprio Gen Velho, tem muitas ações afirmativas ou tiveram com o período do Lula. Não cabe a nós agora falar sobre a questão envolvendo a eleição, porque o que acontece? Vou pegar um gancho do que você está falando, tá? E isso é um problema que nós todos aqui estamos discutindo, e isso tem a ver não apenas com questões técnicas, mas é remontar novamente a questão da educação. O povo de Santo padece de sistemas de educação, principalmente quando envolve questões básicas. Não adianta a gente, por exemplo, pensar ou querer que a gente pense sem a pessoa estar passando por uma necessidade de sem comida na mesa. Não adianta a pessoa querer pensar se ela está doente precisando de um remédio. Então, existem questões que vão muito além do fator de não acesso. Porque o que o Rungão Ilha, por exemplo, ele fala, a crítica dele é uma crítica considerável, é uma crítica que eu acompanho decorrente do servidorismo público, é uma crítica que, aos olhos do povo de Santo, há um problema de acesso. É o problema de acesso. Acesso a uma volto a dizer, o conceito de justiça ele é muito amplo e vago e muito o individual. Porque existem vários critérios para você definir justiça. Mas o que eu costumo dizer para as pessoas que eu não preciso de justiça. Eu preciso que a lei seja bem aplicada. E a lei sendo bem aplicada não tem nada a ver com o conceito de justiça. O conceito de justiça é um conceito individual, é igual ao conceito de ética. Como se define ética? Não se define ética. Ética é uma coisa que você pega decorrente dos costumes. Então a justiça para mim não é a justiça para o pai William, não é para o Robson, não é para você, Léo, e não é para ninguém que está nos assistindo. Mas o que a gente tem que rogar é a melhor aplicabilidade da lei. É o melhor acesso ao judiciário. É o melhor acesso ao contexto do serviço público. Porque hoje a gente vai voltar nessa história, a questão do problema do servidorismo, a falta de sensibilidade do poder público em questões que envolvem relações religiosas. Sobretudo, são questões humanas. São questões que envolvem direito humano. Questões que envolvem direitos fundamentais. Questões que envolvem tratados internacionais. E aí a gente não sai da esfera judicial e vai para a esfera internacional, onde você tem o Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado de Direitos Humanos e dos Direitos do Homem. Você vai ter uma série de tratados em que o Brasil é adepto, que o Brasil é signatário, e aí a gente volta ao estaca zero. E a aplicabilidade disso. E a efetividade disso. Aquilo que eu disse lá naquela reunião lá do dia 21, é que o racismo ele impede políticas públicas eficientes, por exemplo. Né? Então, o que o senhor, por exemplo, precisa, ou o que o povo de Santo geralmente precisa, é inicialmente a educação. Se eu não educá-lo juridicamente, se eu não educá-lo socialmente, o senhor nunca vai saber para onde ir. Porque se o senhor estivesse passando necessidade hoje, o senhor nunca iria pensar com fome. O senhor nunca iria pensar doente. O senhor iria primeiro querer ou matar a sua fome ou exterminar essa doença. Então, esse é um fator muito primordial, porque vai haver questão base. Isso é histórico. É questão até mesmo, como a gente estava falando lá atrás, nós temos um histórico religioso de analfabetismo. O histórico de analfabetismo traz a gente a realidade de não ter acesso a nada. E é justamente isso que o povo antigo, e hoje algumas pessoas replicam, é que, aparentemente, a lei para uns é aplicável e para a gente não. Mas espera aí. Mas é isso que tem que mudar, né? Mas é uma questão que vai envolver educação. Não vai envolver tão somente, por exemplo, a reforma do Código. Porque a reforma do Código, ela seria, no mundo fantástico de Bob, seria a melhor realidade.
Seria o melhor. Mas acho que as leis que existem não estão sendo bem aplicadas. Imagina as novas que poderiam ser criadas, né? Então, mas aí a gente tem a educação, você entender o contexto da legalidade. É base. Não, mas se o senhor, por exemplo, entender que, por exemplo, Robson assumindo como deputado estadual, por exemplo, ele não pode legislar sobre esse tipo de matéria, porque não é competente o deputado estadual. Porque quem que compete a esse tipo de legislatura é o Senado e os deputados federais. Ele vai poder apresentar, talvez, projetos... Aí você está falando do poder legislativo, que não tem nada a ver com o poder judiciário. Que seria uma questão que vai haver com o Estado. Então, olha só, mas tendo um deputado, um vereador, um governador que seja religioso, ou que olhe para a causa religiosa, né, não especificamente que seja candomblessista ou mandista, mas que seja um adepto, seja um cara que vê amplamente como igual todas as religiões. Vamos botar que seja até ateu, pode ser, né? Sim. Mas que realmente possa criar projetos a serem apresentados dentro de uma Câmara, entendeu? Isso é maravilhoso. É como nós citamos aí, lá em Teresópolis se criou um projeto, através de uma sacerdotisa, para ter a ronda religiosa, a ronda de policiais preparados para poder combater determinadas coisas que acontecem no cotidiano, na rua, no bairro, na comunidade, né, em relação a racismo e intolerância. Isso já deveria existir aqui. Eu acho que esse projeto criado lá, como a ligação do Brasil está em todos os estados e a lei realmente é para todos os estados, se criou lá, automaticamente está funcionando, está sendo aplicado. Por que não já distribuir isso para o Brasil inteiro? Aí é preciso uma pessoa aqui do Rio de Janeiro apresentar um projeto desse para ver daqui a 3, 4, 5 anos, talvez, se executar. Aí, esses atrasos todos é que ocasiona, entendeu, o malefício da boa conduta dos projetos que temos. Entendeu? O atraso, na verdade, doutor. Então, mas a gente tem que ter alguém dentro. Eu não era muito fã de política, não. O Robson que me impulsionou a isso, entendeu? O que falta na mesma linha, pai. As minhas ideias, eu sou muito capitalista. Eu capito o necessário. Eu sou capitalista. Não financeiramente, ideias. Eu tenho muitas ideias. Entendeu? Estão me chamando aí, Doté. Estão me chamando do fogo do Paquim. Pois é. Então, o que acontece? Mas nós temos que ter, realmente, alguém que tenha voz ativa dentro de um plenário, dentro da Câmara dos Deputados, que apresentam projetos e que possam realmente impulsionar alguma coisa que seja válido. Porque, assim, de promessas, e sabendo que já tem, eu costumo dizer, a primeira lei de livre culto foi através de Getúlio Vargas. Olha quantos anos o homem já morreu. Entendeu? Então, o que acontece? É uma viatura na porta dos barracões para poder se bater, né, fazer o que tem que ser feito, o respeito à humanidade em prática de culto e tudo isso mais. Hoje em dia, nós estamos no século XXI e ainda sofrendo questões que poderiam ser revistas, né, e com facilidade se realmente tivéssemos alguém que se preocupasse com a religião de matriz africana. Entendeu? É isso que eu vejo. O senhor tem capelania, né, pai William? Ainda não, mas vamos ter. O Marcelo que tem, né? Marcelo que tem. Marcelo é instrutor. Nessa matéria, eu sempre costumo dizer, Luiz, que a gente tem política esvaziada. A política é esvaziada. Né? A questão do poder público é esvaziado. Né? Desde a representatividade até a coletividade. Nós temos, em todas as questões, o esvaziamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Costumo dizer, Nilópolis, uma cidade que encanta o Brasil com a Beija-Flor, a Beija-Flor vai lá, mete na passarela da Sapucaí a questão da religiosidade afro, sempre, a maioria dos seus carnavais ganha em cima do encantamento da cultura do povo afro. Eu tenho minha opinião em relação a isso, mas se estreita a mim. Mas vamos avançando. Mas quando você fala em medidas de políticas públicas de Nilópolis, da cidade de Nilópolis, com relação ao povo de Axé, é zero. Não tem. O poder público, acho que o povo de Axé de Nilópolis é esquecido. Aqui em Nova Iguaçu ainda tem os negocinhos que aí nos becos da Viela, que o povo da Axé ainda encontra com relação a políticas públicas, que está muito longe do aquém. Mas ainda tem, nos becos da Viela, vamos botar assim.
Agora, em Nilópolis, a gente vê, e é um caso contraditório. É um caso contraditório, porque quando a gente vê Nilópolis, todo mundo logo tem aquela alusão. Ah, Nilópolis, mas quem está vivendo, quem está vivenciando, o próprio Luiz já pegou alguns casos comigo de lá, entendeu? Viu quanto o povo, de lá do povo da Xé de Nilópolis, é sofrido com relação ao poder público. Que é zero. É zero. Entendeu? Então, outros casos que a gente não é o caso aqui, porque a gente tinha o contexto aí, deu uma contornada totalmente, né, da nossa fala, mas o que acontece é que a gente está na hora de a gente chancelar tudo, desde o Poder Judiciário, entendeu? Com as dificuldades que os advogados encontram dentro do Judiciário, entendeu? Porque tem casos que o advogado não pode passar por cima, porque tem que acompanhar aquilo ali que é rito, não adianta. Se vai mudar o código, vai mudar, mas temos que cumprir hoje o que está aí, que é de fato. E é o advogado, por mais que o Luiz tenha todo o interesse de dar uma resposta, né, através do cunho da advocacia, com relação à intolerância religiosa, mas ele tem as dificuldades porque ele encontra lá dentro, ele vê lá dentro. Entendeu? São coisas bizarras. Entendeu? Mas é o que nós vivemos. Aí vai do Poder Judiciário, tô nem aí, vai da questão do Poder Público, tô nem aí, e a gente olha para a sociedade do poder do povo de santo, secar gelo. Se fala muito, Doté, se fala muito, mas se age pouco, tanto dentro quanto fora. E a gente, querendo esse trabalhinho que nós estamos fazendo, a gente tem que despertar, tem que partir para o embate, para trazer o despertar dentro da consciência do povo de santo. Que a gente fala, o que o povo de santo quer? Se a gente não dizer, não pôr na mesa, fica o secar-gelo. Vai o doutor Luiz, pega um caso de intolerância religiosa, faz tem que fazer, todo o trâmite, mas chega lá dentro, fica barreirado, porque o juiz tem que ouvir o Ministério Público. O Ministério Público não avança em nada. Aí fica mais um caso perdido. Isso é o doutor Luiz como advogado, mas eu também falo, reporta ao órgão da ANAVI. Porque não vai passar. A ANAVI não pode passar por cima do Ministério Público. Ou eu estou errado? Então, a gente tem que entender que o embate é muito maior, a situação é muito maior do que a gente possa imaginar. A ANAVI está aí, tem que ser brindada pelo povo, porque é um órgão que tem que atuar como está atuando, mas entendemos que também, como órgão, tem suas limitações, como a DECRAD tem a limitação dela. A gente vemos na DECRAD os policiais bom atendimento, mas a gente viu ali que no preparo, na questão técnica, isso não é uma crítica construtiva, é uma crítica construtiva. Eu fui falar com o secretário da Prois de Mesquita, eu estava com o colete do Estado, com o meu crachá, só que eu estava com fios de conta. O secretário, eu fui apertar a mão do secretário, o secretário pensou 2, 3 vezes apertar a minha mão. Absurdo. Da Prois de Mesquita. Por quê? Eu estava com meu fio de conta. A gente olha pelo olhar, a gente vê aquele olhar discriminatório. E uma coisa que eu estou falando desde o início, e eu não vou mudar meu início. O governador, eu estou falando aqui, eu tive governador, ele me garantiu, o senhor vai atuar com total independência. E assim eu estou fazendo. Não tenho compromisso com ninguém. Compromisso é com a minha consciência, com o meu santo, com o meu pachó, com o meu sagrado, e a dor que eu tive em 2014. E de todos os meus corrimãos. Entendeu? Então, esse é o meu compromisso. A Navi ela tem que ser divulgada, ela tem que correr o mundo, ela tem que unir os povos. A missão maior, a missão da Navi, ainda que eu vejo, independente do auxílio técnico que ela espere para o povo que sofre intolerância religiosa, é realmente ser um estandarte, uma bandeira de acolhimento ao povo de terreiro. Principalmente. Tem que avançar, tem que avançar, isso aí não tem lógica nenhuma. Isso aí é a base. Tem que ser falado, publicado, a gente tem que entrar na vida, porque é o único órgão que nós temos para isso. Então, isso começa por aí. Só que, infelizmente, nem a Navi, nem o Dr. Robson, nem a delegacia, nem deputado, nem presidente, ninguém vai ter força sozinho. As pessoas têm que se conscientizar disso. Você está sem imagem ainda, hein? Você está sem imagem aí, tá algo aí, uma mancha aí na tua foto aí, na tua face.
O que acontece? Vamos Doutor, lá. Eu não sei até que hora que vai essa live. As pessoas têm que se conscientizar nisso, de questão de procurar. Vamos procurar. Quer ser ajudado? Procurem ajuda. Procurem ajuda. Eu estou aqui, meu pai ainda está aí. Todos os dias a gente está colocando o telefone da Navi. Estamos colocando contato. Tem o doutor Luiz, que não está mais na Navi, mas com certeza ele está disponível a ajudar o povo de Axé, entendeu? A questão é essa, gente. Se conscientizar. A Navi, ela não vai conseguir fazer nada sozinha. Dr. Robson não vai conseguir fazer nada sozinho. Dr. William do Ogum não vai conseguir fazer nada sozinho. Dr. Luiz não vai conseguir fazer nada sozinho. Eu e a O não vão conseguir fazer nada sozinho. O povo de Axé tem que ter voz. Tem que ter voz. Baba Robson, nós trocamos várias ideias em relação a fazer uma divulgação maior, alguns projetos de eventos, né, em Nova Iguaçu em relação à Navi. Hoje aqui, baseado nessa reunião que nós estamos fazendo aí, eu já vou lhe impulsionar uma outra ideia. O senhor tem que buscar perante os órgãos superiores ao Núcleo Navi até onde o senhor pode galgar esses direitos do povo de Axé, né, até onde pode chegar, né, a quem está acima do seu cargo como coordenador, né, acima desse projeto, e até onde isso pode chegar para que a gente possa saber como avançar e impulsionar mais ainda. Eu acho interessante isso também para ti. Doté, eu já vou me adiantar aqui, porque quando já bem resolvido, a gente já pode avançar. Na próxima semana, né? Vamos combinar uma live, porque eu estou elaborando, junto com o governo do Estado, porque a gente fala muito, né, em atuações, que tem que ter, claro, temos que atuar, mas nós temos que trazer, está na hora de soluções aparecidas. E eu já estou muito incomodado. Por que eu estou incomodado? Porque eu estou há 7 meses na frente do órgão, né? Coordenador, e nós estamos atuando muito. O doutor Luiz é uma testemunha ocular nessa questão. Então, assim, e o senhor também o Léo também E, então, assim, mas eu quero algo a mais. E eu já muito a mais. Eu já me reuni com uma equipe do governo do Estado e nós estamos elaborando projetos. Claro que a gente depende da LERJ, não vamos negar, porque é a LERJ que libera a aprovação de projetos, mas já está sendo bem, por exemplo, foi aprovada agora há pouco a Casa da Mãe Beata, né? O tombamento histórico. Não. Como é que dá o nome, Luiz? Da Casa da Mãe Beata. É um projeto de lei. Eu esqueci o nome, mas eu sei o que você está falando. Eu sei o que então, eu esqueci. Foi observatório. Entendeu? E em cima desse observatório, eu fui delegado para criar, né, uma comissão, para criar alguns projetos, projetos que a gente pode atuar nesse observatório da questão da Casa Mãe Beata, questão da intolerância, das políticas públicas, nos avanços que a gente pode avançar. E o governo, não só como governo, mas toda a questão medida da política pública, foi esvaziada esse tempo todo. Houve muito jogo da peteca, houve muito efeito bumerangue, e nada de fato foi feito. Não estamos falando de lado A nem lado B, estamos falando no modo geral. Então, eu chamei essa responsabilidade e já estou elaborando, e vou depois apreciar com alguns demais senadores de Santos. Estou até convidando o Dr. William para estar apreciando esses projetos, para a gente poder estar encaminhando, entendeu? Para a gente poder, o Estado, né, estar próximo, estar ali, pelo menos ao lado daquele que foi vítima de intolerância religiosa, que teve o seu bem maior perdido, porque houve uma falha do Estado, houve uma omissão na questão da segurança pública.
Isso é uma responsabilidade. Tem que se retomar, né? Justamente. Então, isso, eu tive uma reunião em dezembro com o próprio governador, o Luiz sabe disso, e nós conversamos muitas coisas, a qual isso foi interlaçado na conversa, e hoje nós estamos avançando nessa questão, porque semana que vem esse projeto já está pronto, esses projetos estão prontos, nós vamos discutir alguns pontos para a gente poder avançar no estado do Rio de Janeiro. É como eu costumo dizer, Otério, não estamos aqui em jogo político. A política, eu costumo dizer que é consequência. É consequência. A política, nós estamos aqui atuando. É necessário para se avançar. Fico triste com algumas ações. Não vou aqui negar de dizer. Fico triste com algumas ações de alguns grupos que detêm a informatização dentro do povo de Santos e que poderia hoje, declinar com a Navia. Esquece a política. A política é lá na frente. A política, você ganha na política porque você trabalha. Mas hoje está todo mundo emanado numa dor só. Se está todo mundo emanado numa questão só, vamos abraçar essa causa. Vamos abraçar essa causa. Mas o que há hoje é distanciamento por uma questão particular, por uma questão de ideologia política. Então isso me entristece, como religioso, como ver o irmão que poderia estar hoje na live com a gente, discutindo, debatendo, dando mais informações, uma ideia acolhendo outra, lapidando as nossas ideias aqui. Mas o senhor bem sabe, o Luiz sabe, todos aqui sabem. Grupos que dentro da sociedade religioso, candomblé, umbanda, que se levanta, que diz que luta pela causa da intolerância, se afastou da questão. Então não tem uma luta no comum. Não estou aqui politizando nada, não. Estou aqui dizendo que a questão aqui é agregar, é somar. Entendeu? O objetivo aqui é, no momento que nós estamos atuando num algo tão importante como a Navi, era para todos estar comungando no campo do diálogo. No campo do diálogo. No campo da construção. Porque o retorno vem lá na frente. O retorno vem lá na frente. O povo tem que se unir, tem que conhecer a Navi. Esquece a procurar orientação. Para isso, aqui foi até bastante pautado sobre esse núcleo de combate à intolerância religiosa que está hoje, né, estacionado em Nova Iguaçu e em todo o estado do Rio de Janeiro. Saber que você é o coordenador. Infelizmente, nós perdemos aí a presença do Dr. Luiz, mas só por uma questão de não estar atuando na Navi, mas é um atuante da nossa religião, é nosso amigo e permanece trazendo orientações e tá junto aí, tá no elo. Eu acho que amanhã, só para fins de curiosidade, de conhecimento, amanhã eu estou tomando posse como membro da Comissão de Diversidade Religiosa da OAB Barra da Tijuca. Mas aí é uma felicidade muito grande. A OAB Barra da Tijuca, ter aberto portas, principalmente porque é uma localidade onde se detém um poderio financeiro alto e poder falar sobre essas questões na localidade é uma desconstrução, é um começo de uma desconstrução. E amanhã eu vou estar representando a comissão. Era uma nova construção, né? É uma desconstrução na própria comunidade, né? Barra da Tijuca, Recreio e Vargens, essa região. E, consequentemente, estarei lá presente no evento do presidente de Manjá, que vai ter amanhã na Praia do PP, lá na Barra da Tijuca, representando a comissão, com muita felicidade. A gente precisa... Parabéns. Eu queria muito lembrar aqui, Doté, que você falou uma coisa muito boa, que é a questão da gente ter representantes, né? O Robson falou sobre realmente alguns grupos que ocorrem, e se eu puder, e eu falo isso sempre em todas as minhas lives, quando eu acabo denotando questões políticas, que façam pesquisa dos seus candidatos, né? O povo de Santos ele precisa criar uma unidade para eleger alguém, né, para um cargo público. Porque eu falei na última eleição para vereador que nós estamos às vezes andando em circunstâncias que nós remamos contra a maré. Nós tivemos pessoas que se candidataram e eu tive a esperança de que alguém fosse, porque o momento político estava muito, muito, muito para isso e não tivemos. Nós não tivemos pessoas eleitas para cargos de vereança, né? E aí eu sempre falo para que todo mundo pesquise o seu candidato, que olhe pelo candidato sobre uma perspectiva da sua ideologia estar batendo com a dele, né? Não vê, o partido é o menor eu acho que é o menor dos problemas, mas não é o que a gente tem que levar em questão. A questão a gente tem que pesquisar, ver
o perfil, quem trabalha, quem mostra realmente efetividade, mas principalmente é quem realmente mostra quem é religioso. Porque, e aqui eu falo abertamente, porque nós temos pessoas no poder com mandato e exercício que você não a vê em casa de santo. Você não vê numa casa de umbanda, e só aparece quando realmente está próximo do período eleitoral e começa a fazer aquela chamada que todo mundo conhece. Então, hoje o que eu falo é pessoas que são realmente da casa do axé, dar oportunidade para esse povo. A gente tem pessoas da vereança no município do Rio que tem uma militância dentro do povo de santo, mas é uma questão que o acesso é gradativo. Política pública, ela não é de uma hora para outra. Política pública se faz com construção, se faz com projeto. Né? Como do Hotel William, a gente já cansou de conversar e cansou de expor projetos, expor ideias. Né? E a gente sabe que política pública se faz assim, com mentes pensantes, com pessoas que agregam. Né? Isso pode ser até uma coisa muito prolixa da minha parte, mas infelizmente é verdade. Ninguém constrói nada sem projeto. Ninguém vai à frente sem saber, sem ter um ponto de partida. Então, ter povo de santo que faça projetos ou que tenha pessoas com mente para elaborar projetos. O ano é propício para isso. É preciso massificar essa ideia de unidade. É preciso massificar essa ideia de unidade. Mas, sobretudo, pesquisa. Sobretudo, pesquisa. Sem pesquisa, sem entender, a gente não vai sair, a gente vai continuar batendo na mesma tecla, na mesma porta. Que nunca bota? Não, nunca bota por uma série de situações. Mas está na hora de pesquisar. Estamos em fevereiro, 1º de fevereiro de 2022. As eleições serão em outubro. Então, vamos pesquisar, vamos atrás e criar a unidade com o povo de santo. Positivo, é isso aí. Eu acho assim, nós temos muitas ideias. Eu acho que o povo de Terreiro precisa se unir realmente, levantar sua bandeira da paz. Sim, o tempo a gente está indo aqui para 2h30 de live. Vamos voltar aqui ao assunto inicial. Meu pai, o William, puder fazer as suas considerações finais aí sobre o assunto inicial, que é os direitos, né, das pessoas de santo, né, como foi falado no início. Pai Robson, agora falando como Babá Robson, também puder fazer suas considerações finais. E Dr. Luiz fazendo suas considerações finais aí também, referente aos direitos do Iaú, do Abian, do Etemim, do Ebome, do sacerdote que quer sair da sua casa, para a gente estar fechando isso aí. Pai William? Beleza. Só um adendo aqui para fechar uma tese junto ao que o Pai Robson falou e o Dr. Luiz, nosso irmão aí, também, né? Como espiritualista e como advogado, como pessoa, como cidadão. Eu fico muito feliz da Navi hoje estar atuando dentro de Nova Iguaçu, porque a maioria dos projetos são feitos sempre para fora de Nova Iguaçu. Né? Então, o nosso povo tem que entender que, como ele falou, pesquisar as pessoas que estão envolvidas, como vereadores, deputados da nossa religião, que realmente sejam muito bem pesquisados e que não só por uma questão de amizade, mas que realmente se escolha pessoas que possam fazer a diferença. Isso é muito importante. Né? Aí eu comentei aqui sobre fazer um grande festival aqui em Nova Iguaçu, porque a gente só vê festival em Copacabana ou em Sepetiba, em locais que realmente a maioria dos clãs religiosos a nível de matriz africana está em Nova Iguaçu. E aqui mesmo nada funciona, nunca funcionou. Então, aí através disso eu dei aquela ideia de fazer um grande festival religioso, fechar a Via Light e trazer todo o povo de axé de Nova Iguaçu e quem quiser mais agregar, estar junto, um grande festival, para o povo entender que nós somos muitos. A nossa nação é muita. A nação candomblessista é muita. Né? As direções, as etnias são muitas. E a gente pode unir todo mundo aqui, fechar uma Via Light, sim.
fazer um grande evento em comunhão com a prefeitura, com a polícia do 20º Batalhão, com a Navi presente, trazer nosso povo de axé, fazer um grande espetáculo, mostrar que nós somos educadores. Nós somos educadores religiosos, entendeu? E a gente faz a diferença na comunidade. Nós não somos a minoria, como se citou. Nós somos a maioria desse país. E isso é fato. Então, nós precisamos de expor mais a nossa face, levantando a bandeira branca, que é a bandeira da paz, e mostrando para o mundo que a nossa religião é a primeira do mundo e sempre foi educadora. Dentro dos barracões se educam, se formam grandes pessoas para a sociedade que vai comungar com o país em seu futuro. Nossos descendentes são estudados, são formados, entendeu? Advogados, professores, militares, juízes, atores, nós temos tudo isso dentro da nossa religião. Então o povo tem que pôr a cara mesmo e mostrar, opa, peraí, olha aqui, ó, o que vocês acham que tem lá, nós temos aqui. Por que a indiferença? Nós somos pessoas que movimentam esse país, somos cidadãos que pagamos nossos impostos, os direitos têm que ser iguais. Isso é muito importante a gente entender isso. Em relação ao início, como o Léo falou aí agora, para dar as finalizações, eu propago sempre o que eu falei no início, direitos e valores a quem há de direito. Então, dentro de uma questão como essa aí, de invasão de uma propriedade, tirar um assentamento, sem a autorização do seu sacerdote de uma casa de axé, está errado. Mas também está errado do sacerdote prender o que é da pessoa e gerar problemas que faz com que a pessoa tenha que invadir para pegar o que é seu. Então, é uma questão de conversação, entendimento, buscar orientação jurídica se necessário, né? E assim se resolver as coisas na paz. Isso é muito importante, né? E em relação a do Logan, como eu já falei, faltou ali realmente a tranquilidade de espírito de conduzir uma situação como aquela, de retroceder uma agressão verbal que gerou uma agressão física, e com certeza não é isso. Nós somos pessoas educadas, pessoas de famílias, nós temos que ter a paz e a tranquilidade no espírito para poder lidar com todas as situações, né? Porque um elemento vai me agredir em verbos que eu vou espancá-lo, esmurrá-lo, entendeu? E achando que eu estou no meu direito. Não estou. A agressão é crime, e se já vai para uma situação de uma violência maior e que causa ali a morte. Acho que meu pai deu uma travada aí. Acho que a internet... Pai, agradeço, pai, o senhor por tudo, agradeço pelo apoio que o senhor me deu, né, eu estava meio de pé atrás, primeira vez que eu boto a cara para fazer uma live, e o senhor, como meu sacerdote, diferente do que muitos fazem aí, o senhor me deu o apoio. Não, vai lá, filho, faz sim, vamos falar da nossa religião sim, agradeço, não só por isso, mas por tudo, né, e passo ao Babá Robson para fazer as considerações finais aí do senhor. Pai Robson, também agradeço o senhor aí também por todo o apoio que o senhor está dando, não só para mim, mas para todo o povo de axé. Desde já agradeço o senhor. Quero aqui agradecer aqui pela oportunidade mais uma vez. Uma live uma bate-papo muito importante. A gente pode produzir ideias, sugestões, opiniões. Dentro de uma democracia, o doutor Luiz sabe que todas as opiniões e divergências, respeitosamente, é saudável, né? E nós não podemos ser diferentes. Nós não podemos ser diferentes do que a nossa Carta Maior, que é a nossa Constituição, manda a gente fazer, né? Determina e dá o nosso direito, como cidadão e cidadã. E, antes de tudo, dizer que o tempo que o doutor Luiz, esteve na Navi, para a gente foi uma satisfação enorme, foi um prazer enorme, uma pessoa bem profissional, entendeu? E sabe que a Navi vai estar sempre de porta aberta para a gente poder sempre atuar junto. Agora, sabendo da parte que vai assumir, desejo desde já toda a sorte e sucesso, porque você é um guerreiro, você é um merecedor, entendeu? Agradeço ao Sagrado ter estado com você ao meu lado esse tempo todo. Não estou puxando muito saco, não, hein? Mas volto a dizer que também o povo tem que saber escolher, né, dentro do pleito eleitoral, de quem ele vai votar, de quem ele vai puxar o voto, mas entenda
que é preciso o nosso povo de santo entender que há uma grande necessidade de uma representatividade, que seja mas que tenha uma representatividade, e que não fale que vai fazer, que já está fazendo, que não pense em política, pense no modo de operacionar dentro do povo de santo o que pode trazer do poder público. É isso que o povo de santo precisa entender, e nós estamos abrindo essa consciência. Não trago isso como meu colete não. Eu faço o meu trabalho, a minha atuação, a fazer as coisas acontecerem. É o que eu tento fazer todos os dias. Derrota um leão todo santo dia. Mas dizem que o povo de Oxóssi é assim mesmo, né? É atrevido. E nós não vamos... Eu não vou fugir essa regra. Mas estamos aí atuando, entendeu? E com relação à questão do axé, né? Do axé, do Babalorixá, da Ialorixá, com relação aos Iaú, aos que pertencem, aos que não pertencem, né? Entendo, continuo dizendo, a melhor forma é o diálogo. Todo santo dia. Mas o povo de Oxóssi é assim mesmo, né? É atrevido. E nós caiu aqui, o negócio deu uma pane aqui, apagou tudo, voltei agora nas finalizações. Mas é isso aí. Com relação à questão o campo do diálogo, campo de chegar, de pensar. Se o zelador de santo não viu que não dá mais, ou o filho de santo ou filho de santo não dá, senta no diálogo. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com o Doté também. Senta no campo de diálogo. Para-se a questão da religiosidade, mas a amizade continua. Amanhã é uma caixinha de surpresa, e de repente tudo volta ao normal, não sei. Só que a melhor construção é o diálogo, entendeu? Agora, claro, o que é de certo tem que ser de certo. Se a pessoa comprou, teve lá a sua questão da sua finança feita, tem que ser da pessoa. Mas continuo dizendo, tenha sempre o diálogo. O diálogo é a melhor saída para tudo. Até a questão judicial, tudo, o diálogo é a questão da melhor saída. Fazendo o diálogo vai evitar muitos aborrecimentos. Então, desde já, meu boa noite a todos, meu Montubá, minha bênção mais uma vez a todos aqui na mesa. E pode contar sempre comigo aqui na live, do que toda live que for necessário, só me avisa com antecedência que nós vamos estar aqui firme e forte. Agradeço o senhor aí, Babarra Lopes. Agora, a voz aí toda técnica do nosso doutor Luiz aí. Doutor Luiz, dá uma orientação para a gente aí, como é que a gente pode proceder aí, caso meu pai, o William, jamais vai fazer isso, sabe, gente? Gente, pelo amor de Deus, só uma brincadeira. Tem uma Davi aqui, ó, dou de presente pro teu pai William, para ele poder ir lá com a autoria assim, ó, só ainda assim rapidinho lá no Não precisa não, o Shoguian já faz isso, rapaz. É meu pai William que tá amansando meu pai o Shoguian. Mas vamos lá. Primeiro agradecer a sua ideia, Léo, primeiramente, a sua ideia, a percussão justamente em conjunto com o pai William, que promovem debates. A gente tem que sempre lembrar que uma sociedade ela se constrói com debate, se constrói com ideias, e é o que a gente está fazendo aqui. Isso é um passo importante na democracia. A gente diverge de opiniões, como o Ben Robson colocou, a gente diverge de opiniões, diverge de posicionamentos, mas o que mais se importa é a gente fazer uma construção positiva, né? E aí eu vou inverter as ordens, no sentido de que eu vou falar primeiro com relação ao Ogan, do que falar com relação ao que aconteceu com o zelador e o Iaú. A primeira coisa que eu falo para vocês é que não se retribui mal com mal. E da mesma forma que não se retribui de forma desproporcional aquilo que lhe fizeram. Então, não chegue em vias de fato se antes disso você não foi provocado a vias de fato. E veja, proporcionalidade das ações. Se eu te xinguei, não quer dizer que eu estou suscetível a levar um soco. Se eu te xinguei, não é porque eu tenho que levar um chute ou levar um tiro, né? Se eu te agredi com palavras, você me dá o direito de te agredir com palavras. Se você me agrediu com um soco, você me dá o direito de lhe retribuir um soco. A diferença está na proporcionalidade e em quem começa o fato criminoso, assim digamos, né? Fato criminoso, assim digamos. Ou seja, não é toda a linha de reciprocidade que você vai seguir, mas
tende a sempre andar pelo caminho da legalidade, pelo caminho da razão, pelo caminho de você não exercer arbitrariamente as próprias razões, porque até isso é crime, tá? Vias de fato é contravenção, exercício arbitrário das próprias razões é crime, assim como também a própria lesão corporal. E é isso que a gente não quer ter, é uma mensagem ou uma matéria jornalística dizendo que uma pessoa agrediu a outra no ônibus, quando na verdade não foi isso. Na verdade, foi uma pessoa que acabou tendo uma personalidade explosiva e foi para cima de uma pessoa por conta de um ato de tolerância, né? E sabe que a mídia ela vai distorcer. Sabe que há um contorcionismo, né? Porque não vende matéria. Entenda, meus amigos, que a venda de matéria é interessante em alguns momentos, mas quando a gente fala de prosseguimento da matéria, prosseguimento do caso não é interessante. Não vende o prosseguimento. Então, a nossa vida ela é pautada no dinheiro. A nossa vida é pautada pelo valor que as pessoas aplicam sobre a nossa importância. E aí fica essa reflexão. Não se retribua o mal com o mal. Porém, e agora falando sobre a questão dos IAOs e do sacerdote, eu aconselho, eu oriento, procurar sempre um profissional para poder deliberar sobre essa questão. Mas, sobretudo, que a casa ela tenha uma organização expressa, que tenha um regimento expresso, que tenha uma rama familiar solidificada, para justamente com que esses tipos de eventos eles não aconteçam de forma contumaz. Sobretudo, que aí tenha-se o diálogo, né? Pegando o gatilho do Robson, é incentivar o diálogo, né? E aí a gente não tendo diálogo, maravilha. Se não tem o diálogo, a gente vai pelos trâmites legais, pelos trâmites normais que nós já conhecemos. Agora, o que é primordial é que a casa ela tenha seu regulamento, seu regimento, sua rama familiar estruturada, para que a pessoa ela não entre sabendo que ela não sabia do que estava fazendo. Porque esse é o grande divisor de águas. A pessoa tem que saber o que está fazendo. O sacerdote tem que saber, tem que orientar, tem que falar tudo o que for necessário para aquela pessoa. Seja quem estiver iniciando e seja quem também estiver dando qualquer tipo de obrigação. Da mesma forma que há o dever do neófito, há o dever do sacerdote em orientar, em sempre explicar, em sempre conversar, dialogar. É dever, porque é também uma questão histórica nossa de ser uma religião propriamente oral. Então, o que seria da parte oral se não houvesse o diálogo? A gente cairia no abismo, né, digamos assim. Mas as minhas considerações são essas, e com relação aos casos. E prezo para que homoalunos dê saúde, porque nós ainda estamos em pandemia. E aí a gente não podia começar um mês, né, já com o embate, se não fosse por Ogum, né, meu pai? Se não fosse por Ogum, se não fosse por Oxanguian na sua condução, né? A bênção de hoje. E aí, a bênção de todos. Boa noite a todos e uma ótima semana. Boa noite, agradeço a participação de todos aí. E lembrando que também o doutor Luiz esqueceu de falar uma coisa muito importante, que sobre a legalização de casas, também existe a possibilidade do sacerdote responsável criar um documento ali afirmando que tudo que entra naquela casa é como doação, tá? Justamente para não acontecer essas coisas. Agradeço a todos. Pode falar, doutor Luiz. Eu só não falei desse fato, o Léo, por conta da temática em si, porque isso é uma questão que ela vai criar um braço, né? Vai criar uma ramificação para falar sobre regularização ou institucionalização dos terreiros, né? Mas a gente tem que lembrar que o terreiro existe. Então, se existe, o pai de santo ou a mãe de santo, ele delibera sobre sua casa. E ali há o regimento. Aquele regimento, ele lembra a convenção de condomínio, né? E aí ele tem que ser respeitado. Com registro ou sem registro.
E aí não é porque a casa não tem registro que ela não é tão passível de mais de direitos quanto uma casa que é registrada. Não. De forma muito rápida, o regimento da casa, salvo disposição em contrário, é o que vale. É a mesma lógica para a conversão de condomínio. E eu não vou entrar nesse braço, porque não é a temática nesse momento, mas é uma boa lembrança esse fato. Eu agradeço. Mais alguém quer fazer mais alguma consideração? Eu estou satisfeito. Eu espero que o povo de Terreiro, agradeço a presença dos que participaram. Fico feliz que muitos da casa aqui, que nós comungamos como templo religioso, que é o Coice Jago Varolegi, esteve presente, como os Ogães, filhos de santo aí, participando da live. Isso é maravilhoso. Agradeço a presença dos que estiveram presentes, que eu ainda não conheço, que vieram através do Face, do Instagram, de onde nós postamos aí essa live maravilhosa, e que logo tenha outra e a gente possa se unir de novo, se conhecer, para poder os elos se tornarem mais fortes, que é isso que nós comungamos, a amizade, confraternizar a amizade, respeitar a amizade, ser sempre amigos, uns dos outros, independente de etnia, independente de direção de qualquer tipo de religião, seja católica, seja evangélica, seja candomblessista, umbandista, seja qualquer outro tipo de religião que se comungue a espiritualidade e a força de um Criador único em nosso coração, em nosso entendimento, que sejamos irmãos realmente verdadeiros e que acabe essa perseguição, a intolerância, que a gente possa comungar como iguais. Beijo no coração de todos. Axé, Pai. Agradeço a todos aí pela participação, as pessoas que participaram, que estiveram assistindo. Vou estar tentando, infelizmente não sei editar, mas vou estar tentando cortar e colocar em partes no YouTube. Se ficar gravado no Face, eu consigo fazer isso. E mais uma prova desse diálogo que tanto o Babá Robson, meu pai William e o Dr. Luiz falou, tá aqui, ó. Eu tô aqui, o Iaô, que nem 7 anos paguei ainda, e meu pai tá ali, né, me ouvindo, ele que me deu esse apoio para estar fazendo, me deu essa força para estar fazendo, porque eu estava sem coragem de fazer a live, ele que me estendeu a mão, não, vai lá, filho, faz sim, vamos falar da coisa. Então, a maior prova de um diálogo entre pai e filho está aqui, nessa live. Agradeço a todos aí, vou estar encerrando. Muito obrigado a todos, meu Colofé. Perfeito. Nós somos sacerdotes, não somos reis, né? Eu acho que o diálogo realmente entre filhos tem que acontecer, entre irmãos de axé tem que acontecer, entre a humanidade tem que acontecer. Tudo parte do diálogo, como o Dr. Robson falou, entendeu? O que seria de nós que somos de uma religião de oralidade, hoje até um pouco, pode-se dizer que a gente acaba registrando algumas coisas, porque hoje nós temos escrita, né? Então é possível se fazer algumas coisas mais legalmente escritas. Mas 99% da religião é oralidade. E o que seria da oralidade se não houvesse o diálogo? Parabéns, doutor Luiz, pela colocação. Aplaudo, entendeu? É isso aí. Vamos ter mais diálogo e vamos se unir mais. Tá bom? Um abraço a todos. Beijo no coração de todos. Obrigado, Babá Robson. Obrigado, senhor Roberto.